irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso programa Pra Ter o Louvor. Nesse momento, nós vamos falar de um assunto muito importante sobre o louvor na igreja, sobre o trabalho de louvor nas igrejas. Hoje nós vamos ver assuntos determinados não somente ao grupo de louvor, mas a todos os irmãos, a todos os que cantam nas igrejas. E você vai entender logo mais por que da importância desse assunto que nós vamos conversar, vamos estudar e conhecer um pouco mais na aula de hoje. Nosso tema hoje é idades da voz. Vamos tomar esse tema como referência para desenvolver esse assunto que é de extrema importância e assim entendermos as características vocais de cada idade, de cada momento da vida do indivíduo. Vamos entender que eu preciso considerar o instrumento voz de acordo com cada idade da vida do indivíduo e que essa idade vai me trazer diferenças importantíssimas relacionadas à produção da voz em cada fase da vida, em cada fase da nossa voz. Nós, com essa imagem, já vamos relembrar que a voz, ela é um conjunto de ações e essas ações têm características neurológicas, fisiológicas, anatômicas, temos características psicológicas, emocionais e também sociais, porque o indivíduo ele é um conjunto daquilo que ele vive, daquilo que ele passa no ambiente onde está inserido. Então, também devemos considerar as características sociais. Vamos pensar no conjunto voz. Como falamos, ela é resultado desse processo. E esse processo ele se dá durante toda a vida do indivíduo. Durante todo o desenvolvimento da vida do indivíduo, ele está se desenvolvendo enquanto ser que tem características neurológicas, enquanto ser social, enquanto ser psicológico, ser anatômico e fisiológico, ou seja, isso é um processo. Desde o ventre até o último dia de sua vida, ele está vivendo um processo de mudança, constantemente mudando. Então, a partir dessa informação, nós podemos considerar que a voz do ser humano também está participando desse processo de constante mudança. No bebê, nós temos características vocais. Na infância, durante as fases da infância, temos outras características. Na adolescência, é um momento de extrema importância, porque acontecem grandes mudanças vocais. Na vida adulta e também na senescência. E você já vai entender o que de fato é senescência. Nós vamos falar sobre essa informação. Vamos primeiro pensar nas características que as nossas vozes, né? E por que eu falo as nossas vozes? Porque aqui a nossa voz tem participando a idade, as primeiras idades, a adolescência, a vida adulta, a senescência. E nós temos isso em toda a igreja. Nós temos ali as crianças de 0 a 3 anos e elas também devem ser consideradas. Nós temos as crianças menores, intermediários, os adolescentes, os jovens, né, os adultos e os idosos. Vamos entender passo a passo o porquê de ser tão importante considerarmos todas essas idades. As características de textura, de sonoridade, articulação, de frequência, de consistência da voz, a dicção, como nós articulamos os nossos movimentos para que a nossa voz seja completa, a potência vocal, acústica vocal e algumas palavras que você ainda não conhece hoje, não se preocupe, no decorrer das nossas aulas nós vamos conhecê-las. Tanto
muitas outras características, elas vão ser diferentes de acordo com a fase do desenvolvimento de cada indivíduo. Então, vamos entender algumas fases vocais: neonatal, infância, a puberdade, a voz adulta e a senescência. Primeiro, vamos falar sobre a voz do bebê. Como é a voz do bebê? Nós ouvimos muito choro, o choro é agudo, alguma movimentação que o bebê começa a fazer nos primeiros meses. Tudo isso ainda não é voz completa. Por quê? Essa criança, esse bebê, ainda não tem a sua fisiologia completamente desenvolvida. Portanto, ele ainda não consegue produzir voz na sua completude. Então, nesse momento, nós temos sons agudos, intensos e bem fortes, né? Às vezes estridentes. Nós temos uma curta extensão vocal. O bebê, ele não vai ter graves na sua voz, muito provavelmente ele vai ter muitos sons agudos. Inclusive, o choro é uma dessa informação. O choro do bebê é um som bem agudo. O trato vocal, a laringe ainda são bem pequenos. Eles têm baixíssimas possibilidades ainda de ressonância, porque, como dissemos, o trato vocal desse bebê ainda é pequeno, não está completamente desenvolvido. Temos também ainda a falta de capacidade de moldar o som que está sendo produzido aqui na laringe. Então, são pequenas etapas que o bebê ainda não tem concluídas, por isso ele ainda não tem voz completa. Vamos pensar agora na infância, na fase da infância. E aqui, fase da infância, nós temos várias etapas. Dentro desse momento infância, temos a primeira infância, a segunda infância, ou seja, são momentos diferentes em relação à fala, em relação ao canto, em relação à produção vocal. Isso é importante de nós considerarmos. Fisiologicamente, as meninas e os meninos aqui têm semelhanças vocais, considerando o desenvolvimento, especialmente físico e também hormonal, da criança que ainda não está completamente desenvolvido. Nós vamos considerar esse momento sem grandes alterações em relação às vozes femininas e às vozes masculinas. Isso vai ser visto um pouco mais à frente, quando essas crianças entrarem na fase da adolescência, onde o corpo começa a mudar com mais características, com mais evidência. Uma observação importante, vale lembrar que na infância, pontos cruciais para o desenvolvimento vocal ainda não estão completamente formados, como a caixa torácica. A criança ainda não tem essa estrutura completamente desenvolvida. Como falamos, durante toda a vida, o indivíduo vai sofrer mudanças físicas e as várias outras mudanças relacionadas à característica da voz. O trato vocal, como bem falamos também, e a atividade neuromuscular. Então, nesse primeiro momento, nós já podemos entender que a voz da criança deve ser considerada de maneira diferente em relação à voz do adulto. Vamos entender qual é a aplicabilidade disso na realidade de louvor da nossa igreja, no dia a dia dos cultos. Eu preciso entender que um louvor que as crianças vão cantar não deve ser considerado da mesma maneira, sob o mesmo olhar que um louvor que os adultos ou que os jovens vão cantar. Porque as crianças, elas têm extensão vocal menor, elas têm muitas vezes capacidade de dicção menor, que ainda está em aperfeiçoamento. Essas crianças também ainda estão desenvolvendo uma capacidade de percepção da afinação, da melodia, da harmonia. Portanto, é a fase onde talvez nós tenhamos que desenvolver um trabalho ainda mais sensível em relação à voz das crianças, em relação ao louvor, porque é o momento de nós aproveitarmos para que elas aprendam. Então, ensinar
o louvor, na fase das crianças intermediários, é um momento extremamente importante, é algo extremamente importante para que quando elas cheguem na vida adulta, elas já tenham isso mais internalizado. Toda essa questão melódica, harmônica, as questões de afinação, as questões de articulação, de movimentação dos articuladores, então isso é extremamente importante. Agora nós vamos pensar no momento da adolescência, na fase da adolescência. E aqui nós temos um grande momento em relação ao processo de desenvolvimento vocal. E nós vamos entender por quê. Aqui nós temos características de extrema importância em relação a esse processo de mudanças vocais. Temos o crescimento corporal do adolescente, essa estrutura de caixa torácica do indivíduo, ela vai mudar, vai crescer, vai se desenvolver mais. Temos a estrutura de pescoço e cabeça, que também vão se desenvolver muito mais. A laringe começa a ganhar um novo tamanho, novas dimensões, e isso vai ser um ponto crucial também para o desenvolvimento vocal. As pregas vocais, consequentemente, também vão mudar o seu tamanho e todas as musculaturas da laringe, musculaturas essas que nós vamos ver no seu determinado momento, cada uma delas. As cavidades de ressonância também se alteram bastante, o que permite que o adolescente ele tenha uma outra textura vocal, uma outra qualidade de voz. E também temos alterações comportamentais. Lembra que nós falamos sobre o indivíduo ser consequência do meio, do ambiente em que ele vive? Então, nós devemos considerar que essas alterações comportamentais podem ser desenvolvidas no âmbito da própria igreja. Isso em relação ao louvor também, porque ali ele vai passar a ter gosto pelo louvor, ele vai passar a desenvolver habilidades musicais, não só em relação à voz, mas também em relação aos instrumentos. Então, é um momento onde deve-se aproveitar muito o desenvolvimento do adolescente para que ele consiga se debruçar com mais tempo, com mais qualidade. E a igreja tem grande participação nisso, mesmo na técnica vocal e também no que é técnico musical de forma geral. Então, vamos pensar nesse momento do desenvolvimento vocal do adolescente. O que nós temos nessa fase? O adolescente, meninas e meninos, lá na infância, lembrem que eu falei que nesse momento da infância, eles não têm tantas diferenças vocais. Há muita semelhança vocal em relação à criança, a primeira fase, as primeiras fases da infância. Mas quando chegam na adolescência, eles vivem o momento da muda vocal. Para a menina, essa muda vocal, ela não é tão perceptível. Nós conseguimos perceber, porque provavelmente a menina na adolescência vai conseguir desenvolver uma maior extensão vocal, pode também ganhar novas características em relação às ressonâncias vocais, mas o menino ele vai sofrer esse processo de mudança com muito mais intensidade. As mudanças hormonais, a própria estrutura do corpo do menino sofre mudança com muito mais intensidade em relação às meninas. Portanto, as características vocais também serão muito mais evidentes. E por que é importante nós pensarmos nesse detalhe em relação aos meninos adolescentes? Quando há um grupo de adolescentes, ou mesmo quando os adolescentes cantam junto com as crianças intermediárias, nós precisamos entender que os adolescentes, os meninos, eles vão ter qualidade vocal diferente das meninas e diferente das crianças intermediárias, porque a voz está em processo de mudança. Muitas vezes ele não consegue cantar sons mais agudos, ou também muitas vezes a afinação para esse adolescente é algo mais complexo, é algo mais difícil de conseguir. E por quê? Qual é o motivo de tudo isso?
Existe uma mudança muito grande muscular no desenvolvimento da laringe. A capacidade de controlar o fluxo de ar desse adolescente ainda é instável, porque o aparelho respiratório dele está sofrendo mudanças também. O tamanho, o ajuste, a localização desse aparelho respiratório também está sofrendo mudanças ainda. Todo o desenvolvimento do seu trato vocal também está sofrendo mudanças. Isso vai refletir na sonoridade vocal desse adolescente. Ele, muito provavelmente, vai ter instabilidade vocal. Pode acontecer com uns e pode não acontecer com outros, mas essa informação é muito importante de nós considerarmos, porque quando acontecer, já saberemos que esse adolescente precisa de um pouco mais de paciência para ser trabalhado em relação às suas qualidades vocais. Então, vamos considerar essa fase da adolescência como um momento de extrema importância, como um momento onde, em relação ao louvor, devemos ter paciência. Muitas vezes, a gente olha um adolescente e ele está cantando baixinho, ou às vezes ele nem está cantando, mas não é porque ele não quer cantar. É talvez porque a voz dele está muito diferente da voz do restante da igreja, por uma questão física, hormonal, estrutural do seu próprio corpo, que faz com que ele tenha uma emissão vocal diferente das demais pessoas. Vamos pensar nesse momento do adolescente como um processo até chegar na voz adulta. E essa etapa de transição não vai ser igual para todos os adolescentes. Essa etapa de transição vai ser individual. Pensem que cada indivíduo tem as suas próprias características e essas características devem ser consideradas de forma muito particular. Então, para que o adolescente chegue até a voz adulta, ele vai chegar com suas diferenças. Um adolescente pode ir na muda vocal até os seus 15 anos, outro pode ir até os seus 17 anos, outro pode sofrer mudança até aos 19 anos. E aqui nós chegamos num ponto muito importante. Nós sabemos que dentro de um grupo de louvor, por exemplo, nós temos a divisão das vozes. Temos sopranos e contraltos nos naipes femininos, temos tenores e baixos nos naipes masculinos, de forma geral. Os adolescentes, e aí sejam meninas ou sejam meninos, não devem ser inseridos na classificação vocal. Vamos abrir um parêntese. Quando o adolescente tem facilidade, por exemplo, de cantar uma outra voz, uma segunda voz, de cantar um contralto, de fazer um tenor, ele pode e deve fazer, porque isso estimula a liberdade musical do adolescente, ou até mesmo da criança. Mas nós não devemos pensar em classificação vocal. E também mais à frente vamos entender o que de fato é classificação vocal. Mas precisamos pensar que o adolescente ele está em desenvolvimento, não tem a sua voz completamente desenvolvida. Portanto, não é momento de classificarmos essa voz, porque essa classificação vai precisar de características muito delicadas, muito específicas, que os adolescentes ainda não têm desenvolvidas, ok? Então, vamos pensar em relação à voz adulta. O que de fato é a voz adulta? É uma voz que já passou pelo desenvolvimento físico, desenvolvimento hormonal, que estrutura todo o aparelho vocal. Isso em relação ao sistema respiratório, à própria laringe e as suas musculaturas e também ao trato vocal. Vamos entender que nesse momento nós temos maior capacidade pulmonar, nós temos as estruturas laríngeas e também do trato vocal e, consequentemente, a ressonância dessa voz, aqui já estão mais formadas. E mesmo que ainda não estejam completamente aperfeiçoadas, a estrutura física de todo esse aparelho já está muito mais desenvolvido e muito mais formado que
o dos adolescentes, o dos jovens mais novos. Nós temos maior estabilidade vocal e essa estabilidade vocal vai se dar pelo fato de todas essas estruturas que nós falamos anteriormente já estarem fisicamente formadas. Temos diferenças vocais mais nítidas. Você vai conseguir perceber muito mais a diferença da voz de um homem para a voz de uma mulher. Temos também todo o processo de formação, de construção do timbre com muito mais qualidade. Isso porque a fisiologia desse indivíduo já vai estar mais desenvolvida. Esse momento da voz adulta, muito provavelmente, a gente vai encontrar ou no grupo de louvor, ou no grupo de jovens, no grupo das senhoras, se na sua igreja tem. É o momento em que nós precisamos explorar as qualidades vocais de cada indivíduo. Lembrem-se sempre que cada pessoa tem qualidade vocal diferente uma da outra. Por isso, nenhuma voz deve ser considerada sob o mesmo olhar que as outras vozes. Portanto, esse momento é sim onde nós devemos trabalhar as extensões vocais, a tessitura vocal desse cantor. Devemos explorar as divisões das vozes, por exemplo, para que a qualidade musical desses grupos sempre tenha a crescer, a evoluir. Vamos pensar que a voz adulta é um momento de maior estabilidade vocal e, consequentemente, também pode ser um momento de maior estabilidade musical, porque aqui você vai ter várias possibilidades de desenvolver o louvor na sua igreja. Vamos continuar e agora entender a senescência. O que é essa palavra senescência? Quando nós falamos desse termo senescência, nós sabemos que é um processo de envelhecimento, onde o indivíduo começa talvez a perder qualidade em determinados processos do seu corpo, do próprio organismo. Mas a senescência, ela não deve ser considerada como algo ruim. Entendam, a senescência deve ser considerado um momento onde o cantor precisa de mais atenção, mais cuidado em relação à sua voz, à sua emissão vocal. Como nós falamos, aqui provavelmente ele vai começar a perder um pouco da capacidade respiratória, vai sentir um pouco mais de dificuldade para manter uma frase longa, por exemplo. Também devemos entender que agudos e graves talvez não sejam tão fáceis para esse cantor, ou seja, características muito particulares do período da senescência, do processo de envelhecimento vocal. Mas aqui vamos abrir um parêntese muito importante. Fisicamente, é normal que esse processo aconteça, mas musicalmente nós podemos e devemos também estimular o desenvolvimento e a manutenção da voz desse cantor, para que ele não desista, para que ele não seja desestimulado de cantar, mas para que ele tenha a consciência de que a sua voz nesse momento vive uma fase diferente, porém que isso não faz com que ele precise parar de cantar, mas só que ele tenha mais consciência de que o seu desenvolvimento vocal é diferente dos demais cantores. Então vamos entender mais particularmente qual é esse momento da senescência. Biologicamente, nós consideramos como um momento onde o corpo humano tem um envelhecimento de suas estruturas e suas funções. E lembrem, biologicamente, fisicamente. Musicalmente, não, porque até o último dia de sua vida, o indivíduo pode ser trabalhado, estimulado, pode evoluir musicalmente e também vocalmente. Em média, dos 20 aos 50 anos, nós temos a fase de maior eficiência vocal. E por que eficiência vocal nesse momento, de 20 aos 50 anos? Porque, como falamos,
é o momento onde há maior estabilidade vocal, por consequência da estrutura física desse cantor já estar desenvolvida. Visto que a partir desse momento o organismo apresenta alterações estruturais que influenciam na produção vocal, como falamos também na idade da senescência, fase da senescência, o cantor vai sofrer alterações estruturais que vão influenciar na produção vocal desse cantor. Mas, como falamos, é o momento onde ele deve ser ainda mais estimulado a continuar cantando, ok? Uma observação também importante: o segredo para que a sua voz não envelheça está na prática. Portanto, não deixe de treinar a voz, não deixe de produzir som, não deixe de colocar o seu corpo, o seu instrumento vocal, para cada vez mais evoluir, mesmo neste momento, nessa fase da senescência. Vamos então entender o que na prática, na verdade nós já falamos, um pouco do que na prática tudo isso significa para nós, para a nossa realidade de louvor nas igrejas. O canto sob diferentes perspectivas. Aqui eu tenho um grupo de crianças. Na verdade, vamos considerar antes um grupo de bebês de 0 a 3. Eles devem ser estimulados a cantarem? Com certeza. Mesmo que eles não me entreguem um som completo, como uma criança mais velha, de 5, 6 anos, por exemplo, os bebês precisam ser estimulados musicalmente, porque essa fase é onde eles captam sons, onde eles começam a compreender todo o desenvolvimento musical, e os bebês amam ouvir louvores, nós bem sabemos disso. O grupo sob diferentes perspectivas, esse é um termo muito importante, diferentes perspectivas. De 0 a 3 anos, eu devo estimular. De 3 até 10 anos, que é a fase das crianças e intermediários, aqui nós temos um momento onde eles vão cantar todos o mesmo louvor, muito provavelmente vão cantar todos na melodia, ou às vezes fazendo uma repetição no louvor, em determinado louvor, ou até mesmo fazendo uma segunda voz em determinados louvores, mas é um momento onde nós devemos estimular algo muito importante: a articulação das palavras e uma dicção de qualidade, para que essa criança tenha cada vez mais desenvolvida a sua fala. E nós podemos usar o louvor, claro que muito pacientemente, para estimular o desenvolvimento da fala dessa criança. As crianças também gostam muito dos louvores e nós podemos usar isso como um recurso para que eles tenham a dicção cada vez mais evoluída, mais de qualidade. Vamos pensar que é importante considerar o momento biológico de cada voz. Cada voz, cada fase da voz tem um momento específico de desenvolvimento biológico. E sendo mais específico ainda, cada cantor também tem o seu momento. Por isso que um trabalho de grupos na igreja nem sempre vai ser algo fácil de trabalhar, de desenvolver, de evoluir, porque são vários cantores, várias fisiologias muito diferentes umas das outras, mas sempre com consciência de que o trabalho deve ser algo de qualidade, sempre dá certo. Também é importante nós considerarmos que o trabalho vocal e musical deve ser diferente de acordo com os recursos fisiológicos de cada fase. Cada fase vai me entregar uma realidade vocal diferente uma da outra. E para desenvolver o louvor, para desenvolver a voz cantada de cada uma dessas fases, todos os irmãos que trabalham com louvor nas igrejas precisam considerar essas informações. Aqui um grande exemplo. O louvor que o grupo de louvor da igreja canta pode ser trabalhado com as crianças? Não temos proibição, mas
se nós vamos trabalhar, por exemplo, o mesmo repertório, isso é um exemplo bem básico, né? Nós devemos considerar que, por exemplo, a tonalidade talvez não possa ser a mesma, porque uma criança ou adolescente não tem a mesma extensão vocal que os adultos. Talvez o texto seja complexo para uma criança e, por isso, deve ser olhado com um olhar muito diferenciado. Ou seja, o trabalho precisa ser desenvolvido de acordo com a realidade vocal de cada fase, de cada idade que nós temos na igreja. Todos devem cantar, mas devemos entender que todos os cantores ali vivem uma realidade vocal em fases diferentes. Nós ficamos por aqui nessa aula e entenda que essa aula vai nos nortear para uma grande informação e essa informação vai fazer com que nós entendamos as diferenças vocais em relação aos cantores que temos na igreja. E todos os irmãos que estão ali são cantores porque podem entoar os louvores e também evoluir vocalmente em relação à técnica, em relação às questões musicais. Acompanhe as nossas aulas. Nós temos o nosso canal de informação, de contato e você deve nos enviar as suas dúvidas. Falamos em aulas anteriores que esse vai ser um meio de comunicação entre o programa e entre vocês para que todas as questões, as dúvidas sejam resolvidas e solucionadas. Até a nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus!